Boa noite, igreja. Como é bom estarmos aqui nesse tempo tão gostosinho, juntos, até mesmo para a gente esquentar na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos. Nesse momento eu gostaria de te convidar a se colocar diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Agradeça por essa semana que passou e pela semana que se inicia. Esse é o momento da gente entrar em culto. Se colocar à disposição do Senhor para o que Ele tem para a gente. Se colocar à disposição do Senhor para o que Ele tem para falar para a gente. Que esse culto possa ser um momento de adoração ao único que merece ser adorado, ao único que é digno. E que Ele possa preparar os nossos corações a cada música, a cada leitura bíblica, porque Ele tem para falar para a gente. E que essa primeira música que a gente vai cantar seja uma declaração de amor a esse Deus que é bom, que nunca falha. Louvemos ao nosso Senhor. Até
na tua casa, nós podemos estar te adorando, Pai Senhor. Estamos aqui com nossos corações abertos, com as nossas mentes preparadas para receber a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa sondar os corações, todos aqueles que estão aqui dessa noite, Pai, daqueles que estão de alguma forma em casa, daqueles que estão de alguma forma vendo este culto em outro dia. Ah, Deus, que a tua palavra venha de encontro a essas pessoas, Pai. Que o coração delas possa vir a transbordar da tua bondade, que eles sintam, Pai, nesse país, nesse Rio de Janeiro tão mal, onde transborda, Pai, de alguma forma, o mal tenta de alguma forma, Pai, invadir, mas que o Senhor, Pai, a tua bondade invada os lares, invada, Pai, Senhor, os corações dessas pessoas. Ah, Pai, muito obrigado, porque nós somos a tua igreja viva. Ó Deus, que nós tenhamos a capacidade de falar da tua palavra, da tua bondade. Muito obrigado, Deus. É assim que te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor falando que Ele é por quem a nossa alma esperou. Ele é a fonte da vida que encontrou a cada um de nós. E Ele, como fonte de vida, Ele não é daqueles que saem entrando, Ele não é daqueles que invade. Ele pede. Se você aceitar e permitir, Ele se transborda na sua vida. Então permita que Deus transborde através da sua vida. Aceita o convite dele hoje e permita que Ele transborde através da sua vida. Sem ouvir do céu,
louvar o Senhor através da leitura bíblica, todos juntos, que se encontra em Salmo 42, 1. Todos juntos? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nesse momento, a igreja pode se assentar. Faremos um momento de oração. Eu gostaria de convidar que as famílias se misturassem. Se você tem uma pessoa da sua família, ou duas ou mais pessoas, que as famílias se misturassem. Que a gente possa ter um encontro de famílias. E se você vê algum visitante, que vocês possam também se chegar junto a eles. E nesse momento nós vamos orar pelas famílias da IBNM. Você não precisa dar o testemunho da sua vida toda, mas eu gostaria que uma família orasse pela outra. Não, foca em um pedido, para que a gente possa colocar diante do Senhor a comunhão da família IBNM e das famílias da IBNM. Vamos orar. Quão grato eu sou, Deus, pela oportunidade de com liberdade poder te adorar. Quão grato eu sou porque o Senhor me escolhe a cada dia e me dá a oportunidade de te louvar e te agradecer. Obrigada, Senhor, pela família IBNM. Obrigado porque juntos somos corpo de Cristo. E obrigado, Senhor, porque o Senhor está na liderança dessa igreja e das nossas vidas. Senhor Deus, usa-nos, Pai. Usa-nos para ser bênção aqui na Visconde de Itamaraty. Usa-nos, Senhor, para ser bênção no Rio de Janeiro. Usa-nos, Senhor, para ser bênção para a nossa nação e fora.
Senhor Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Senhor, ouve cada pedido aqui feito, cada oração a Ti elevada, Pai. Senhor Deus, que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento temos o nosso momento de dízimos e ofertas. Se você veio preparado para dizimar, você poderá fazer aqui no gasofilácio. Se você não veio preparado, esse também é um momento de dedicação de vidas. Então se coloque diante do Senhor e, como cantamos pela manhã, que possamos entoar e não simplesmente cantar da boca para fora, mas pedir ao Senhor que possamos ser um vaso de bênçãos na mão dele. Vamos colocar a Bíblia para cantar? Ser um vaso de bênçãos, um vaso escolhido de Deus, as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. Para ser um vaso de bênção, é ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. E antes, pode subir, pastor. Antes do pastor falar, eu queria só que a gente falasse novamente de essa estrofe, mas que a gente entendesse o que a gente está cantando. E eu queria que vocês repetissem comigo. Pode repetir comigo, pastor, se quiser. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para o teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Que essa possa ser uma oração diária nas nossas vidas, nos submeter à vontade do Senhor, para o serviço dele e consagrar tudo o que temos a ele. Obrigado, Bia. Esse momento de oração, eu acho que é um momento importantíssimo também do culto, em nós dedicarmos o tempo. E como diz aqui o texto, quero ser um vaso de bênção, sem vaso, sem par, né? E levar essa mensagem. Nesse momento eu queria chamar o Lucas aqui. Por favor, Lucas. O Lucas me procurou essa semana, esteve comigo hoje no gabinete. Estamos escrevendo um projeto novo para a juventude da igreja, e ele vai estar liderando esse trabalho, e vamos estar fazendo, né, pequenos grupos, né, nos lares. É Deus agindo, né? Eu louvo a Deus pela iniciativa. Ele se sentiu tocado fazendo o curso da JBC, né? E naquele momento ele falou: eis-me aqui. É exatamente isso, né? Ser vaso de bênção que leve a mensagem de amor. Também queria chamar aqui a Marília. Vem cá, Marília. Fez um mês de casamento. Ela está... O seu marido... Olha que chique. Seu marido, seu esposo, né, está fazendo a campanha de missões na Convenção Batista Fluminense. Ele é da capelania esportiva. A Marília é missionária da... Pode falar? Da Junta de Missões Mundiais, fazendo um trabalho, isso eu não posso falar, né? Defesa da liberdade religiosa no mundo todo, né?
e ela está aqui. E se você também tem algo muito especial, algo que você quer entregar ao Senhor nessa hora, vem aqui à frente, que a gente está orando por você. Quem quiser, não precisa. Quem quiser, né? Temos orado pelo Paulo, está vindo aqui a irmã Gilza, o Lélio. Vamos entregar tudo ao Senhor nessa hora. Vir aqui é um ato simbólico, é marco. A gente aprende isso, não precisamos ter marcos. Dizer que estamos confiando no Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Ó Pai, muito obrigado porque nós estamos restaurando a Tua casa, Senhor. Muito obrigado porque não só restaurando o patrimônio físico, Senhor, mas também as coisas espirituais, Senhor. Nesse momento, o Senhor tocou no coração do Lucas, Senhor. E o Lucas está à frente, Senhor, nesse projeto de trabalhar com os jovens da nossa igreja, Senhor. Ó Pai, esteja dando a ele a Tua graça, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos alcançar esses prédios, Senhor, através dos nossos pequenos grupos, Senhor. Que a juventude, ó Pai, possa ser a força, ó Pai, desta igreja, anunciando a Tua palavra, Senhor. Capacite o Teu servo, Senhor, em nome de Jesus. De igual modo, ó Pai, queremos Te agradecer pela vida da missionária Marília, Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece o coração da sua filha, o Senhor conhece os seus choros, ó Pai, durante a noite. Ó Pai, nós queremos Te agradecer por um mês de casamento, Senhor. Que esse casamento seja alicerçado pelo Senhor, Pai. Que esse casal missionário, Pai, dê muitos frutos, Senhor. E que a Tua vontade, Senhor, seja feita na vida deste casal, como a Tua vontade é feita no céu, Senhor. Muito obrigado, Pai. De igual modo, oramos pela família da Gilza, Senhor, da Zuleide, da Emília, da Wanda, do Roberto, Senhor. Ó Pai, que durante essa semana eles possam, em cada momento, sentir o toque do Espírito Santo na vida deles, Senhor. Que eles possam ser conduzidos, Senhor, pela Sua boa mão e que eles se permitam, Senhor, ser vaso de bênção aonde eles estiverem. Senhor, o Senhor conhece aquilo que não foi falado, aquilo que a Tua igreja aqui nesse momento coloque em culto ao Senhor. Ó Pai, toque. Ó Pai, fale. Ó Pai, cura, liberta, santifica, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos ter uma vida plena em Cristo, Senhor. Abençoe o Teu povo, Senhor. A oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe. E nossas crianças, vem cá. Oh, epa! E vamos treinar, né, tio Beto? Então quem vai orar é o Levi. Pode orar pra gente, Levi? Vamos treinar essa garotada aqui. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite, Senhor, por a gente estar aprendendo mais a Sua palavra aqui, que a gente precisa entender, e faça que essa aula seja muito boa, que a gente aprenda. Vocês vão ouvir falar muito do Levi. Pode ir lá, gente. Chamar o diácono Andrier, que estará trazendo a palavra, e não esqueçam de orar pelo Lucas, esse projeto maravilhoso que Deus está tocando no coração dele. Tem mais um?
Boa noite, igreja. Aproveitando que o pastor já falou do projeto que o Lucas está implementando, a igreja também está em processo de implementação de pequenos grupos multiplicadores, né? Nós, em novembro, aniversário da igreja, nós vamos fazer o congresso da igreja multiplicadora aqui. Tá? Então esteja em oração, porque esse é um projeto que vem do coração de Deus, para que a gente possa colocar em prática, em nome de Jesus. E o culto azul, sábado que vem, né? 17 horas. Às 17 horas, 5 da tarde, a gente vai ter o culto azul. Vai ser uma bênção aqui. Amém? Pode colocar, por favor, Lili. A gente vai meditar hoje, nessa noite, no Salmo 16. Então, eu peço que os amados irmãos abram sua Bíblia. No Salmo de número 16, são 11 versos. Uma breve reflexão. A gente continua com o grande tema do ano, que é Anunciando a Esperança. E a partir desse tema que a gente vai pensar a nossa reflexão aqui nessa noite. Salmo 16. Todos abriram? Diz assim o Salmo 16, se puder deixar sua Bíblia aberta, a gente vai analisar todos os versos. E diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a minha porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas caem-me em lugares deliciosos. Coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra aqui foi lida e nós te agradecemos porque temos a liberdade de ler a tua palavra aqui, nesse espaço, nesse país. Obrigado porque nós temos a oportunidade de juntos refletirmos na tua palavra, Deus. Que a tua palavra venha de profundo no nosso coração, na nossa mente, que ela transforme, que ela mude todo o nosso ser, Deus, para que seja glorificado o teu nome. Que saímos aqui da forma diferente como entramos, ó Deus, e tudo que aprendemos aqui, por meio da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para que as pessoas e a sociedade vejam o quanto o Senhor está vivo agindo no meio do teu povo, nessa sociedade. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto de Salmos, a gente percebe que tem momentos da vida que parece um vale escuro, onde o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer palavra de consolo. A gente vê muitas situações que não só quem não é cristão, mas quem é cristão também vive situações que a gente fica tentando ouvir a voz de Deus e não consegue. A gente está num vale tão escuro, a gente está num vale tão tenebroso, a gente está passando por uma situação tão difícil. A gente está passando por uma situação tão atípica, né? Muitas das vezes, que a gente quer somente ouvir o sussurro de Deus e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente só queria só ouvir umas simples palavras de Deus, mas a gente não consegue. A dor, a perda, o medo, tudo gera o que é o fim. Mas é justamente aí no meio do caos que uma voz suave e poderosa se levanta, que é Deus falando: eu sou a ressurreição e a vida. Essa voz tem nome, essa voz tem poder, essa voz é
Jesus. Por mais que a gente busque muitas vozes que nos orientem, por mais que a gente busque muitas palavras que nos tragam afago e consolo, mas a única voz que vai fazer diferença na nossa vida é a voz vinda da palavra de Deus. É ela que de fato traz consolo, é ela de fato que traz alento, é a palavra de Deus, é Jesus, essa palavra viva de Deus, é que consegue tirar a gente da onde a gente estiver, seja do medo, do desespero, em qualquer situação, e nos dá de fato paz e esperança. E é a partir disso que a gente vai pensar e refletir nessa noite, uma reflexão breve, né, sobre o anúncio. Eu anuncio a esperança viva que não me deixará morrer. Essa esperança que a gente anuncia, ela não nos deixará na condição que a gente vive. E aí a morte aqui, a partir desse salmo, Salmo 16, que é um salmo messiânico, essa morte aqui não diz respeito somente à morte física, mas fala também sobre a morte eterna. E é essa esperança de não morrer que a gente precisa anunciar. E aí esse salmo vai nos ajudar, nos auxiliar a entender sobre esse anúncio que a gente vai, na sociedade, fazer. Anúncio de uma esperança viva, uma esperança eficaz que não nos deixa morrer. E Jesus é essa esperança viva. Essa esperança viva primeiro, o Senhor da vida. Eu vou tirar esse slide porque o slide não está me favorecendo. Deixa eu abrir aqui no meu... Pode tirar, por favor, Lili. Porque senão vai tirar a nossa atenção. Deixa eu achar aqui. Primeiro, Jesus é a esperança viva que não nos deixa morrer, porque Ele é o Senhor da vida. Obrigado, Gilberto. Porque primeiro Ele é o Senhor da vida. Olha o que diz o verso 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma diz ao Senhor, Tu és meu Senhor. Não tenho outro bem que além de Ti. Uma oração cheia de confiança. Se o Senhor Jesus é o Senhor da vida, se eu preciso anunciar a Jesus que não me deixa morrer, a esperança que não me deixa morrer, eu preciso, assim como o salmista, fazer a mesma coisa. Eu preciso orar com confiança nele, porque Ele é o Senhor da vida. E por ser o Senhor da vida, eu vou dizer, Senhor, Tu és o Deus em quem confio. E o Senhor é o único bem que eu tenho. Nenhum outro bem eu tenho além de Ti. O Senhor é o Senhor da vida, e como diz o verso 3 e 4, porque Ele é uma companhia cheia de prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses, e não oferecerei libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Diga aos santos que estão na terra, aos justos, que está todo o meu prazer. No Senhor está o meu prazer. Ele é o Senhor da vida. E por ser o Senhor da vida, eu não tenho prazer em nenhuma outra coisa. A minha adoração não está direcionada para nenhuma outra pessoa, a não ser em Deus. Quando eu anuncio a esperança que não me deixa morrer, eu preciso reconhecer que essa esperança não está em mim, essa esperança não está no pai, essa esperança não está na mãe, essa esperança não está no cônjuge, essa esperança não está no pastor, essa esperança não está na igreja, essa esperança não está em nenhuma outra pessoa, a não ser que esteja em Jesus, que é o Senhor da vida. E aí, se Jesus é o Senhor da vida, Ele é a fonte do meu prazer e da minha alegria. Independente das circunstâncias, independente do que a gente esteja vivendo, que pode trazer medo, que pode trazer desesperança, que pode trazer angústia, que pode trazer qualquer sofrimento sobre nós, mas nada disso, nenhuma circunstância, pode fazer com que a gente tenha prazer, a não ser o Senhor da vida, como diz o salmista. Ele está todo o meu prazer. O verso 5 e 6 vai dizer que eu tenho uma herança cheia de privilégios. Olha o que diz: as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa o quê? Herança. 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Ele é o Senhor da vida, que me traz o quê? Muitos privilégios.
E quando o salmista está falando de privilégio, ele não está falando de bens materiais, não. Ele está falando de uma vida que tenha deleite em Deus. Uma vida que tenha alegria em Deus. Uma vida que tenha a satisfação em Deus. E essa é a esperança que a gente precisa anunciar no mundo. Essa esperança que nos deixa morrer é uma esperança que eu olho para qualquer situação que a gente esteja vivendo e eu tenho o quê? Alegria. E uma alegria verdadeira. Uma alegria que me traz satisfação, uma alegria que não me deixa ficar desesperado, uma alegria que não me deixa ter medo, uma alegria que me diz que eu posso ter esperança, por maior que seja a desesperança que esteja ao nosso derredor. E é interessante que ele vai dizer para a gente que a gente tem uma herança, e essa herança a gente não conquista, né? A gente não trabalha por herança. A herança a gente faz o que? A gente ganha. Essa herança não está em nós, mas ela é dada por quem? Pelo Senhor. O que a gente precisa para poder receber essa herança de privilégios da parte do reconhecer que Ele é o Senhor da vida? Quando nós anunciarmos essa esperança lá no mundo, eles vão perguntar: o que eu preciso fazer para poder alcançar esse Senhor da vida e receber todos esses privilégios? E aí a gente vai dizer uma coisa simples: apenas creia que Jesus é o Salvador, é o nosso Senhor. E é isso que o salmista está dizendo. É no Senhor que a gente alcança, Senhor da vida, que a gente alcança esse privilégio. Ele é o Senhor da vida que nos dá comunhão cheia de aprendizado. Olha o que diz o verso 7 e 8. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. Quando a gente está em situação difícil, o que a gente precisa é ter um direcionamento. Quando a gente está numa situação que a gente não vê saída, como alguns dizem, né, num túnel escuro, que a gente não consegue ver a luz no final desse túnel, a gente precisa de direção, a gente precisa de ensinamento, a gente precisa de conselho, a gente precisa de alguém dizendo para a gente o que a gente precisa fazer. E é no Senhor da vida que a gente encontra a direção. E o salmista aqui não usa esse termo, mas ele está dizendo que o Senhor da vida também é uma bússola para nós. Independente de qual seja a situação que ele esteja, a gente precisa anunciar que o Senhor da vida também é a bússola que nos aconselha, que nos direciona, que não nos deixa sozinho, que embora esteja tudo escuro, que embora esteja tudo perdido ao nosso derredor, mas a nossa vida não está perdida, porque a gente tem o Senhor da vida. E hoje a gente pela manhã estava estudando com o profeta Jonas. É interessante, né? Jonas estava dentro do ventre de uma grande uma grande peixe, desculpa. Estava no ventre de um grande peixe. E lá provavelmente estava tudo escuro. Mas Jonas tinha o Senhor da vida, quem ele clamou. E o Senhor da vida fez o quê? Socorreu Jonas. Essa é a esperança que a gente precisa anunciar. Uma esperança que não nos deixa morrer. Primeiro, reconhecer que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da vida, que nos acalenta, que nos consola, que está do nosso lado, que não nos abandona, que nos dá privilégio, herança de privilégio, e que nos dá direção, aprendizado. O que a gente precisa fazer nesses momentos difíceis? Além do Senhor da vida, Jesus é a esperança viva porque Ele é o conquistador da morte. Olha o que diz o verso 9 e 10. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus, Ele é a alegria do repouso seguro. Se por um lado eu tenho Jesus como o Senhor da vida, que independente da situação que a gente esteja vivendo, Ele está conosco, não nos abandona, dá direção e aconselhamento para que a gente saiba para onde ir, Ele também é o conquistador da morte. Porque independente do que aconteça conosco, a morte não é o fim. A morte é o começo, porque Ele tem um direcionamento inclusive para a morte. O mundo vai dizer, para tudo tem solução, menos para a morte. Mas em Cristo Jesus, nós temos solução inclusive para a morte. É isso que o salmista está dizendo.
A convicção de que a gente tem um lugar seguro depois que nós morrermos. Jesus, ele é para nós o conquistador da morte. É aquele que faz com que a gente tenha esperança depois da morte. É isso que a gente precisa anunciar. Essa esperança que eu anuncio, ela não nos deixará morrer, não nos deixará morrer numa situação que a gente vive, que esteja muito caótica, mas também não nos deixará morrer eternamente. Sabe aquele grande discurso que as pessoas falam assim, eu não sei o que acontece depois da morte, porque eu nunca vi quem morreu e voltou para contar. Mas a gente sabe o que acontece depois da morte. Depois da morte, como diz a palavra, segue-se o juízo. E diante do juízo, Deus tem um plano para cada um de nós se a gente aceitar Jesus, que é um repouso seguro, eterno com Ele. Além disso, a convicção da ressurreição certa. Jesus, ele veio, Deus enviou Jesus para morrer a nossa morte. Porque a cruz, quem deveria estar lá era eu e você. Nós deveríamos estar lá na cruz. Nós somos pecadores. Nós deveríamos ter pago lá na cruz os nossos pecados. Mas Jesus pagou os seus pecados por nós. Pagou os nossos pecados lá na cruz. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, garantindo que nós tenhamos em Jesus a vida eterna. E é isso que o salmista está dizendo. Eu anuncio a esperança que não me deixará morrer, nem aqui e nem depois da morte física. Porque Ele é o grande conquistador da morte. É Ele que nos garante a vida eterna, a vida após a morte. Depois da morte existe ainda esperança, e não uma esperança somente em vida. Mas Jesus também é a esperança viva, porque é a alegria da eternidade. Olha o que diz o verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. É possível viver a vida com Cristo eternamente. Olha o que Kundera vai dizer. Jesus viveu para morrer. Mas Jesus também morreu para viver novamente. E Jesus ainda viveu novamente para nos fazer portadores da sua vida. Isso é muito interessante, né? Jesus viveu para morrer pelos nossos pecados. Mas ao morrer, Ele viveu novamente para garantir que nós tenhamos junto com Ele o que é a vida eterna. E não ficou só por aí. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa anunciar essa esperança que não nos deixa morrer, principalmente a morte eterna. 1 Coríntios 15, verso 54, vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus desafiou a morte para nos garantir a vida eterna. E é isso que a gente precisa anunciar. Muitas pessoas hoje, na sociedade, por diversas situações, estão desesperadas porque não sabem o que fazer da vida. E a gente tem a solução, porque elas têm o que elas podem fazer da vida. Tanto na vida terrena como na vida posterior à morte. Não sei se vocês prestaram atenção, as missionárias que vieram lá dos Estados Unidos, que elas falaram qual era os maiores desafios que elas encontram ao evangelizar aqui na UERJ. A maior problemática que os alunos lá enfrentam. Primeiro, saúde mental. E segundo, a família. Muitas pessoas hoje estão vivenciando grandes abismos, grandes tristezas, depressão, ansiedade, muitas inconformidades, muitas violências dentro da família. Muitas pessoas vivem uma situação desesperadora
E pasmem vocês, isso não é algo específico lá da sociedade lá fora, do mundo lá fora. Muitas pessoas dentro das igrejas vivem com essas mazelas. E é o nosso papel enquanto igreja, tá? Anunciando a esperança. Esperança é essa que não nos deixa morrer. Morrer é exatamente aqui, nossa vida física, que muitas pessoas não encontram solução, às vezes, para o problema que vive cotidianamente. Mas a gente precisa anunciar que para além da vida aqui, esses privilégios que o salmista fala, a gente precisa anunciar também a vida eterna. Os caminhos da vida são aqueles marcados por plenitude de alegria. Esses caminhos só existem na presença de Deus. E é isso que a gente precisa anunciar. Porque muitas pessoas estão buscando felicidade, alegria, satisfação, resolução dos seus problemas em vários lugares. E não vão encontrar. Não vão encontrar porque a única solução, assim como o salmista diz aqui, não há nos outros deuses. Não há em outro lugar. Não há em qualquer pessoa. Não é partido X ou Y. Não é a vertente, não é o cientista, não são os melhores médicos. A solução está em Deus. O caminho que a gente precisa buscar de plenitude de alegria é somente em Deus. É Deus que vai fazer com que a gente possa reavivar a nossa esperança diante das circunstâncias que a gente vive. E são circunstâncias muito mais. São circunstâncias difíceis. Conversava essa semana com uma pessoa que falava o quanto que está cada vez mais grave a situação no nosso Rio de Janeiro, de violência. E muitas pessoas passam cotidianamente por isso. Quantas pessoas hoje não sofrem porque não conseguem sair de casa, ou que saem de casa e não conseguem voltar. Que saem de casa, ou a calamidade acontece. E a gente tem que anunciar a esperança, a partir do que o salmista diz, que há somente esperança em Deus. E é isso que a gente, enquanto igreja, precisa anunciar, precisa viver, precisa estar cada vez mais inteirado pela palavra de Deus. E para concluir essa breve reflexão, anunciar a esperança viva que não me deixará morrer não é apenas um conceito bonito, mas uma ação direta de Jesus na vida do ser humano, que transforma o medo em fé, o luto em louvor e a morte em vida. E é interessante a gente reconhecer isso, porque muitas pessoas conhecem Deus. Nosso país, o Brasil, é um país extremamente religioso. Se você perguntar às pessoas, elas vão dizer, se você perguntar, você conhece Deus? Pode ter certeza, uma grande unanimidade, uma grande maioria das pessoas vão dizer, eu conheço Deus. A gente tem visto o quanto que, desde o início do ano 2000 para cá, o censo tem mostrado o crescimento de números de cristãos evangélicos. Muitas pessoas conhecem Deus, mas as mesmas pessoas que dizem conhecer Deus são as mesmas pessoas que, na hora que precisam de buscar Deus, que precisam ter uma intimidade com Deus, que precisam resolutividade de uma situação que está vivendo na sua vida, buscam muitas das vezes o suicídio, buscam muitas das vezes a separação do cônjuge, buscam muitas das vezes fazer algo contra a vida de outra pessoa, buscam muitas das vezes qualquer outra coisa, menos aquele que pode resolver. E nós, enquanto Igreja Batista Missionária do Maracanã, a gente precisa anunciar essa esperança e dizer, essa esperança não vai te deixar morrer. Não vai te deixar morrer agora, porque Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Não vai te deixar morrer porque Deus quer fazer algo tremendo através da vida de cada uma dessas pessoas. E não vai deixar morrer porque o grande propósito de Deus para a vida de cada um de nós é que a gente viva eternamente com Ele. E é importante que a gente anuncie isso. E o salmista está aqui dizendo que o quanto que
nós temos uma responsabilidade enorme em dizer para essas pessoas lá fora que estão vivendo todas essas mazelas, independente da sua condição financeira, do seu conhecimento teórico, técnico, acadêmico, essas pessoas precisam reconhecer que elas não precisam morrer, mas que Deus, em Jesus, é a solução da vida delas. A gente tem uma responsabilidade que é anunciar essa esperança. A gente tem uma responsabilidade que é dizer para a sociedade, olha, embora a palavra de Deus diga que o mundo jaz do maligno, mas ainda há vida em Jesus. Jesus pode transformar o luto em alegria, pode transformar a desesperança em fé, pode transformar a morte em vida. Ele pode usar a mim e a você para transformar essas pessoas que estão aí fora. Mas a pergunta que fica para mim e para você, diante de Deus agora, é para saber, será que eu estou morto e preciso viver em Deus? Essa é a grande pergunta. Porque para anunciar essa esperança que não me deixa morrer, eu preciso saber se diante de Deus eu estou vivo ou eu estou morto. Eu preciso saber se diante de Deus eu estou apto para anunciar essa vida. Mas só pode anunciar vida quem está vivo, não quem está morto. E o Senhor, nessa noite, está perguntando para mim e para você, qual é a nossa condição? Se eu estiver morto, que o Senhor possa me vivificar para a glória e honra do nome dEle. Porque Ele é capaz disso. Muitas das vezes a gente é afrontado com tantas situações, né? Tantas mazelas, que mesmo a gente crendo em Jesus, muitas das vezes esmorece na nossa fé. Mas que hoje o Senhor quer ressuscitar vidas aqui para a glória e a honra do nome dEle. Quer fazer com que novamente você tenha vida, uma vida abundante. E se você está vivo, se eu estou vivo, por que nós não anunciamos então essa vida em Jesus? Se nós estamos transbordantes da vida em Jesus, por que nós não estamos anunciando essa vida aí fora? Muitas pessoas passam por nós e essas pessoas precisam exatamente reconhecer em Jesus que Ele está vivo e querendo vivificar outras pessoas. Não quer que essas pessoas morram, mas Deus quer nos usar. Deus quer nos usar como um instrumento para abençoar outras vidas e dizer, olha, não existe luz no fim do túnel, existe ainda esperança para você, independente da situação que você esteja, independente do diagnóstico ou prognóstico, qualquer profissional de saúde tenha dado, mas existe esperança para você. Jesus é capaz disso. E o salmista, ele vem aqui desafiar cada um de nós. A palavra de Deus vem nos desafiar nessa noite, para que a gente, se estivermos mortos, que o Senhor nos vivifique para a glória do nome dEle. Mas se a gente estiver vivo, que o Senhor possa nos usar poderosamente para trazer vida para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Queria que a igreja, nesse momento, baixasse as suas frontes diante dessa palavra do nosso diácono André. É uma reflexão porque alguns de nós, aparentemente vivos, estamos mortos. Alguns de nós foram machucados, foram pisados, foram descartados. E é exatamente isso que André foi iluminado pelo Espírito Santo para falar. A palavra de Deus, como ele leu lá, diz que porque tu não me abandonas no sepulcro e nem permitirá que teu santo sofra decomposição. Alguns aí têm vida, estão se decompondo. Alguns aí têm vida, estão aprisionados.
Mas hoje o Espírito Santo está te convidando para renovar, te iluminar, te dar esperança. Como o tema da campanha da Convenção Batista Carioca, Ele quer que você tenha vida e vida abundante. É hora de você sair do seu sepulcro, como diz a palavra, lida e proferida com muita maestria pelo teu servo. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena na tua presença, o eterno prazer à sua direita. Talvez você esteja passando esse momento em que precisa ser restaurado pelo Senhor. Talvez você já trilhou, você já caminhou, você já trabalhou muito, mas as vicissitudes da vida, as agruras te machucaram. Nesse momento, Deus quer te levar para a vereda da vida. Deus quer que você tenha alegria plena na presença dEle. Deus quer restaurar a sua vocação nessa noite. Eu queria que você orasse. Seja sincero diante do Senhor. Lembre do potencial que Deus coloca no teu coração. E que às vezes a situação, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, as nossas debilidades tem esfriado, tem nos esmorecido. Mas nessa noite, o Espírito Santo falou profundamente ao teu coração. E Ele quer que você tenha vida plena, uma vida abundante. Enquanto a igreja está de cabeça baixa, orando, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja falando com você nessa hora. E se você quer, entende, talvez você conheça já o Evangelho, mas não está vivendo essa plenitude de vida, não tem bebido dessa porção que é o Senhor, essa garantia de futuro, mas hoje você quer renovar essa aliança. Levante a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus está falando. Vamos ficar de pé. E eu pergunto se vocês podem vir aqui para a gente orar por vocês. Vocês duas, vem cá. André, Rosanete, pessoal da MCM, essas meninas hoje, vocês já são de alguma igreja? Não? Estão aceitando a Jesus nessa noite. Vem cá, Marília, nossa missionária. Vamos abraçar. Isa, você que é jovem, ó, uma jovem aqui do teu lado, ó. Vem cá, ó, abraça ela aí, ó. Vamos agradecer a Deus, entregando essas vidas ao Senhor Jesus. Como é que é seu nome? Michele e Milena. Michele e Milena estão aceitando a Jesus nessa noite. Que o nome delas seja escrito no livro da vida, aonde ninguém pode tirar. E saiba que Deus está restaurando a saúde emocional, curando, libertando, santificando a vida de vocês, em mal nenhum, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro lhes liberte para a honra e glória do nome dele. Vamos orar, igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido é o seu nome, Senhor. Nessa noite de festa, Senhor, a festa do céu, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a Michele, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, também a Milena, Senhor. Ó Pai, que esse nome esteja escrito no livro da vida, Senhor, onde ninguém possa tirá-la, Senhor. Ó Pai, que elas possam viver essa alegria plena
plena da Tua presença, Senhor. E nós, como igreja de Jesus Cristo, Senhor, possamos caminhar com essas jovens, Senhor, ensiná-las o caminho, Senhor, compartilhar, Senhor, derramar do Teu amor, da Tua graça, ó Pai, que nós sejamos canal de bênção para a vida das Tuas servas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela plena salvação que é em Cristo Jesus, essa novidade de vida, Senhor. Exaltado, glorificado seja o Seu nome para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Eu quero dar um abraço aqui, vem cá. Conte com a gente, vamos trocar daqui a pouco os números de WhatsApp, família IBNM. Oi? Já foi anotado. Ah, tá. E vamos estar orando por vocês. E lembrando que agora que você faz parte da família, quarta-feira temos o nosso culto de oração aqui às 19 horas. Ensaio do coro, né? Esses dias. Quinta-feira temos a nossa oração. E sábado, gente. Sábado vai ter um negócio aqui maravilhoso. É o culto azul. Né? Vamos estar recebendo famílias atípicas aqui. E é para toda a igreja. Não é só para quem tem família atípica. É para o povo de Deus. É para compartilhar. Então eu convoco a igreja. Eu estou gostando, a igreja está vindo domingo à noite, mesmo no friozinho. Louvado seja Deus por isso.
E que vocês possam estar conosco aqui no Culto Azul. Lembrando que domingo pela manhã nós vamos fazer aqui, elas não sabem, não estou aqui, vamos ter dar uma lembrancinha para as nossas missionárias americanas que estarão viajando segunda-feira, voltando para Chicago. E elas vão nos presentear com uma música. Opa! Que benção, tá vendo? A gente está preparando algo muito especial. Venha! E no domingo à noite, às 18h30, um culto de celebração, de agradecimento à bondade, à misericórdia de Deus, à sustentação de Deus nos momentos mais escuros da nossa vida. Vamos estar agradecendo a Deus pelo fim do tratamento da irmã Laí, que passou pela cirurgia, passou por quimioterapia, passou por radioterapia, mas ela está de pé. E vamos agradecer a Deus por essa maravilhosa graça. Toda a igreja está convidada domingo que vem às 18h30 para celebrar a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Michele, Helena, vocês são convidadas, tá bom? E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos cantar, vamos adorar, vamos lá, em vivo.